Vamos falar sobre o Banco do Brasil hoje, porque ele soltou um fato relevante recente, falando sobre os pagamentos que ele irá fazer agora em 2026, o payout que é provisionado, que a maioria das pessoas já sabiam. Quero inclusive te mostrar a maneira como estou fazendo e o que eu espero de Banco do Brasil. Então, senta de maneira confortável que o pau vai quebrar hoje. Hoje nós vamos ler muita coisa aqui junto com você e eu quero te mostrar algumas provisões. É que sempre quando você vai analisar um ativo, primeira coisa que você tem que fazer é provisionar o que você espera para o futuro, não no curto prazo. A maior parte dos seus enganos e dos seus erros, dos meus erros, dos erros de todas as pessoas como investidores, é provisionar coisas para o curto prazo. E às vezes você perde grandes oportunidades no longo prazo porque você está olhando para o curto prazo imediato. Isso, inclusive, é o que faz a maior parte das pessoas não investirem na renda variável e investirem na Selic agora. Porque a Selic agora está pagando 15% e realmente são poucas as empresas que vão pagar mais do que 15% agora no curto prazo. E no curto prazo você consegue imediatamente 15% na Selic. E muita gente sai da renda variável, vai lá para o Tesouro Selic, os 100% CDI, e aí perdem grandes oportunidades no momento em que o jogo vira para as ações. Foi isso que aconteceu agora no final deste ano, né? O pessoal estava investido lá em Selicão, investido em 100% CTI, e a gente viu um pequeno boomzinho. Não foi nem, meu Deus do céu, subiu demais a bolsa, não. Pequeno boom da bolsa. Muitas pessoas aí que estavam com a sua rentabilidade achatada, com 2, 3% de rentabilidade nas ações, enquanto o cara lá da renda fixa tava, tá vendo? Investe em renda fixa, 15%, tá? Aí teve um boom, 30%. 20%. E aí deixou o cara do CDI lá pra trás, né? Te mostrei até, inclusive, no vídeo de ontem, que a carteira do Adeus INSS, que nem é uma carteira tão arriscada assim, que a volatilidade é muito baixa, a gente bateu 20% de rentabilidade no ano passado. Então, perceba que você precisa olhar mais pro longo prazo. E esse vídeo vai ser basicamente eu repetindo isso várias vezes pra você. Então, a primeira coisa que eu quero fazer com você aqui é entrar no RI do Banco do Brasil. Vamos clicar aqui para entrar no próprio site do Banco do Brasil. E aqui no site do Banco do Brasil, a gente vai em fatos relevantes, tá? Fatos relevantes e comunicados. Inclusive, aqui dentro da própria página inicial, ele já mostra aqui as últimas notícias, né? Mas vou clicar aqui em fato relevante. E aqui em fato relevante tem, ó, payout 2026 e o fato relevante aqui do payout das datas de pagamento. Então, vou abrir esses dois documentos, tá? Um é em português e o outro tem a parte aqui em inglês, tá? Então, vou ficar só com a parte em português aqui. E vamos ler junto comigo aqui este fato relevante, ó. O Conselho de Administração aprovou o payout de 30% para o exercício 2026. Foi isso, inclusive, que aconteceu lá na metade do ano de 2024, né? A gente já sabia que o payout ia ter que diminuir mesmo por conta das dificuldades do Banco do Brasil em receber os créditos do agronegócio, a carteira de crédito estava pior, a inadimplência subindo. Então já tem análise pra caramba de Banco do Brasil para vocês. Inclusive, Banco do Brasil é a quarta maior posição da minha carteira e é a única posição que tá caindo pra caramba. Você consegue ver aqui que de todas as posições, Banco do Brasil, teoricamente, é a minha pior posição em variação, né? A gente tem uma baita rentabilidade nele já com os dividendos, mas em variação realmente está caindo. E aí, entende-se então que se uma empresa está com dificuldade, ela pode mudar o payout dela. Lembra que era 35, subiu para 40, tava com a expectativa de subir para 45, caiu para 30. Você percebe que você tem mais volatilidade na renda mensal nas ações. Isso é inevitável, indiscutível. Uma prova tá aqui recente do Banco do Brasil. Aí o Banco do Brasil, ele costuma remunerar os acionistas em 8 fluxos. Foi a mesma coisa que aconteceu no ano passado, mesma coisa que aconteceu em 2024 também. E como que eles fazem isso? Eles fazem em divisão de duas formas: os pagamentos antecipados e os pagamentos complementares. Isso aqui, de uma vez por todas, você tem que entender, tá? Vou sempre tentar te ensinar alguma coisa nova todos os vídeos, então a gente não vai só ser um canal aqui de diquinha, pelo amor de Deus, isso é o maior medo que eu tenho, né? A única dica que eu posso te dar aqui é do nosso Salvador, né? Tirando isso, eu não posso te dar dica mais nada, e eu nem quero, mesmo sendo licenciado na CVM pra isso, porque eu acredito fortemente que se eu te der diquinha, você nunca vai aprender, na verdade você vai se tornar dependente, vai, ó, se lascar no longo prazo. Então eu tô aqui pra te ensinar. Vamos entender o que é esse negócio de pagamento antecipado e pagamento complementar, pra você nunca mais ter dúvida? Eu vou usar a tela preta e sempre quando eu uso a tela preta, você tem que prestar atenção. Largar a mão de tentar escutar o que sua esposa tá falando, sua mãe gritando com você aí. Você fala assim: mãe, pera aí, senta aqui comigo. Ou então, princesa, senta aqui do meu lado aqui e vamos entender o que é esse negócio. Então tem dois tipos de pagamento. Um antecipado, eu vou abreviar aqui como antes, tá? E o complementar, que eu vou colocar aqui como compra. Como que funciona o pagamento de empresas que pagam trimestralmente? Como que funciona? A gente precisa primeiro finalizar o trimestre. Eu não sei se você tem uma empresa, mas, por exemplo, aqui na geração de dividendos, a gente sempre faz assim. E todas as empresas é assim também. Se você tem uma empresa, você vai fazer assim. Você precisa apurar e fazer a DRE da sua empresa, que é a demonstração de resultados do exercício. Que exercício? Trimestral. E aí, para a gente saber o quanto que a gente lucrou no primeiro trimestre de 2026,
Quando é que eu preciso fazer isso aqui? Quando é que eu vou saber o quanto que eu lucrei, o quanto que eu tive de resultado, quanto que eu tive de ROI, de margem, no primeiro trimestre de 2026? Preciso esperar passar janeiro, preciso esperar passar fevereiro, preciso esperar passar março, e aí depois que passou março, aqui entre abril e maio, durante esses 2 meses aqui, eu vou consolidar os meus dados. Aí tem empresa que é mais rápido, consolida logo em abril. Tem empresa que demora mais, precisa de 2 meses para consolidar. Eu vou consolidar os dados, pagar os impostos, fazer tudo bem certinho para depois montar a DRE. Eu não consigo soltar o resultado do primeiro trimestre para todo mundo conferir em março, que em março eu ainda nem finalizei. E dia 31 de março eu ainda estou fazendo dinheiro lá com a empresa, ou tendo prejuízo com a empresa, entende? Então, precisamos esperar primeiro trimestre passar para depois, já no início do segundo trimestre, eu soltar resultados do primeiro. Por isso que a gente está já em 2026 e ainda não saiu o resultado do quarto trimestre de 2025. Por quê? Porque primeiro teve que acabar dezembro e a gente está em janeiro. A gente já está no primeiro trimestre de 2026, mas as empresas ainda não soltaram o resultado do quarto trimestre de 2025. Inclusive, se você quiser depois vídeos da análise do Banco do Brasil, da Petrobras, da BB Seguridade, todas as ações, meu amigo, você que manda aqui nesse canal, né? Se você quiser depois análise do vídeo, fazendo projeção e tal, lendo o relatório junto com você, eu vou fazer tudo isso aqui no canal. A única coisa que você precisa fazer é clicar em se inscrever aí, se você quiser acompanhar. Então, dito isso, sabendo disso, fica mais fácil agora a gente entender o que são os pagamentos antecipados, né? Não ficou fácil você entender agora? Antecipados? Se eu tenho que esperar o trimestre passar para poder pagar, se eu pago antecipado, significa o quê? Exatamente. Pensa no primeiro trimestre aqui, ó, janeiro, fevereiro e março. Se eu estou pagando um dividendo antecipado, eu penso assim, ó, o Banco do Brasil fala assim, pô, eu já passei janeiro, já passei fevereiro e tô mais ou menos aqui com 4 bi de lucro. Então eu já consigo antecipar 30% desse valor aqui, porque se eu já tenho isso aqui mais ou menos de lucro, não sei quanto que vai ter ali no final de fevereiro, mais março, eu não sei quanto que vai ter de lucro, mas eu já tenho 4 bi. Então eu já posso pagar 30% de payout disso aqui. Então sai um pagamento antecipado. Aí depois, passa o restante de fevereiro, acaba março, termina o relatório do primeiro trimestre, vai sair lá, consolidar todo o resultado do primeiro trimestre em abril, maio, e aí vamos falar assim, pô, era 4 bi até metade de fevereiro, mas passou o restante de fevereiro e março, nós fizemos mais 2 bi. Então no total foram 6 bi. Quanto que é 30% desses 6 bi, que é o que eu vou fazer de payout, que eu vou pagar de payout, né, que é o quanto que vai pro acionista? Pô, aqui eu paguei 30%, foi 1,2 bi. Só que 30% de 6 bi é 1,8. Então, eu tinha que pagar 1,8, só paguei antecipado 1,2. Aí ficou fácil, mas é bom quando eu consigo sentir que você tá entendendo. Porque se eu paguei 1,2 de antecipado e eu tenho que pagar 1,8, eu vou ter que pagar mais 0,6 bi de quê? Pagamento complementar. Complementando o pagamento antecipado para finalizar o trimestre, entende? Então quando a gente olha aqui, perceba, ó, pagamento antecipado do primeiro tri. Data de anúncio, fevereiro, metade de fevereiro. Antecipado. Tô antecipando o pagamento do terceiro tri. E o pagamento vai acontecer em 11 de março. Olha que loucura. O complementar do primeiro tri. O complementar do primeiro tri vai ter que ser depois. Porque primeiro eu tenho que acabar o primeiro tri, vou ter que pagar depois. Aí olha lá, vai pra quando? Olha lá, data de anúncio, 13/5. Então aqui você já dá pra você entender mais ou menos que o resultado vai sair mais ou menos ali por volta do dia 13/5. Porque eu só consigo anunciar o complementar depois que eu finalizo o resultado. Então já sabemos aqui mais ou menos quando é que vai sair o resultado do primeiro tri de 2026 do Banco do Brasil, 13/5. Mais ou menos isso aí. E aí por isso que fica 8 pagamentos. Porque são 4 antecipados e 4 complementares. Entendeu? Tanto que o pagamento do quarto trimestre de 2026 vai acontecer quando? Olha lá, 2027. O complementar vai acontecer lá em 2027. Então aqui a gente já conseguiu entender uma coisa. Realmente o banco não espera se recuperar tão bem assim, porque ele manteve aqui o pagamento de 30% de payout, beleza? Ele anunciou que as datas de pagamento vai continuar com a mesma frequência, então tá tudo certo também, beleza? E aí agora a gente passa para tentar entender quanto que mais ou menos, teoricamente, a gente pode pagar pelo Banco do Brasil. Eu tenho aqui Banco do Brasil na carteira ao preço médio de R$24,60. Comprei muito ali a 23, 24, né? Subi muito meu preço médio. O meu preço médio quando eu comecei a investir era R$13. Só que lá eu tinha pouco dinheiro para aportar. Quando você vai crescendo seus aportes, aí você vai aportando, vai subindo o preço médio, normal, né? Tá. É ilusão você pensar que você não vai subir seu preço médio. A qualidade de um investidor, ela pode ser medida através do preço médio? Nem sempre, porque às vezes a qualidade do investidor é muito alta, mas não tem dinheiro para aportar. Aí quando ele tem dinheiro para aportar, ele vai ser obrigado a subir preço médio. E algumas coisas podem acontecer depois que ele fez a compra, né? Preço médio é mais um indicador de ego, tá? Mas enfim,
depois a gente evolui na parte de preço médio, que eu sei que tem muitas perguntas e muitas dúvidas sobre preço médio. Eu falo isso porque alguns alunos têm algumas dúvidas sobre preço médio. Tem o medo de subir preço médio, né? Será que eu subo o preço médio? Às vezes faz compra só para descer preço médio, que também é errado, então tome cuidado. O que que eu deveria fazer aqui? Vender isso aqui, investir em outro lugar, igual, por exemplo, o Lírio Parisotto fez, né? O Lírio Parisotto, ele tem 20% da carteira de Banco do Brasil, então ele não desfez do Banco do Brasil dele, mas ele vendeu um pouquinho lá, 500 milhões de Banco do Brasil, vendeu 2, 3% da carteira dele, que estava exposta em Banco do Brasil, continuou lá com seus 15, 16% de Banco do Brasil. Tem até esse vídeo aqui que eu te mostrei toda a carteira do Lírio Parisotto, um grande bilionário aí da Bolsa de Valores. A gente fala muito do Luiz Barsi, né? Não lembra do Lírio, mas o Lírio é mais bilionário do que o Luiz Barsi. É porque o Luiz Barsi é pessoa física e o Lírio tá fazendo esses investimentos através de fundos. Mas mesma coisa, tá? Então, qual que seria a decisão mais racional? Eu que tenho o Banco do Brasil, vender Banco do Brasil, investir em algum outro banco, continuar com o Banco do Brasil, ou então até comprar Banco do Brasil? O que que será que eu deveria fazer? E aí a gente precisa passar então para agora uma análise mais criteriosa. Algo que realmente a gente perceba que faz sentido ou não. Porque a gente não pode olhar pro curto prazo. Curto prazo do Banco do Brasil vai ser ruim. Por que que vai ser ruim, Léo? Olha isso aqui. Eu peguei aqui alguns pontos e não é segredo para ninguém que o agronegócio tá com dificuldade. E muita gente tá falando sobre o custo agrícola ter aumentado muito. Inclusive, não é porque o agro tá produzindo... Tem muita gente que pensa que a crise do agro que tá acontecendo agora é porque as produções caíram pra caramba. Mas na verdade não é isso. Na verdade tem muitos locais e inclusive muitos produtos batendo recordes de produção. Meu amigo, batendo recorde. Então como é que tá em crise, Léo? Porque o custo do commodity caiu, porque o custo pra produção aumentou, o custo do empréstimo tá lá no talo, 15%. Então olha lá, tem 3 anos já que as margens estão apertadas, custos voláteis, juros elevados, desaceleração econômica mundial, que faz baixar o preço do commodity, tensão geopolítica, aumento do preço da energia, oferta de fertilizante, que o Brasil é muito dependente disso, muito dependente de fertilizante. A gente é o celeiro do mundo, mas o celeiro do mundo precisa de manutenção, e a manutenção a gente não consegue fazer aqui. Então a gente importa muito fertilizante. Se o preço tá caro e a commodity tá baixa, imagina, antes eu tinha um fertilizante a R$10 e a commodity a 20. Então eu pegava o fertilizante, conseguia vender. Agora o fertilizante tá 15 e o commodity tá 16. Percebe que a margem diminuiu? Qualquer probleminha que dá da BO e ainda tem a taxa de juros que aumenta o custo, enfim. Aqui a gente consegue ver até o custo de adubação por hectare. Você consegue ver que todos subiram, né? Cafezão lá tá caro pra caramba pra adubar, né? Tá louco. E pior que é bom demais um cafezinho, né? Não tem como não. Café vende qualquer momento. Pode tá caro tanque de fogo que você compra o café, né? Não tem jeito. Inclusive, neste gráfico aqui, você consegue ver que o aumento da produção está acontecendo. Não é que a produção está menor, não. Isso aqui é um gráfico de aumento da produção da área de soja plantada no Brasil. Você consegue ver que tá aumentando, cara. Só que com a margem muito pequenininha, eu aumentei pra caramba e ainda assim não tô conseguindo custear. Porque mesmo vendendo mais, produzindo mais, os meus custos estão bem mais altos. E não tá dando folga. Tem já quase um ano que a taxa Selic tá altíssima. De 12 subindo pra 15, já um tempão a 15. E aí, o Itaú BBA até falou que existe agora, realmente, em 2026, um cenário paradoxal para o setor do agronegócio. Que é uma produção física atingindo níveis recordes, mas com rentabilidade enfrentando pressão dos juros elevados, dos custos pressionados e um ambiente macroeconômico mais desafiador. Está exigindo cada vez mais do agro uma eficiência absurda, porque mesmo produzindo mais, está com rentabilidades menores. E isso pressiona e reflete no Banco do Brasil, é óbvio. O Banco do Brasil é o maior concedente de crédito para os produtores rurais. Se os produtores rurais estão com dificuldade, o que acontece? Exato. Então não é segredo para ninguém, não é segredo para você, nem para mim, nem para nenhum dos analistas, nem para nenhum dos investidores do Banco do Brasil, só os mais desinformados, né? Aí você vai encaminhar esse vídeo para ele, que em 2026 será um ano ruim pro Banco do Brasil. Ele não vai bater 32 bi de lucro, ele não vai bater 9 bi de lucro por trimestre igual ele tava fazendo, não vai acontecer isso. Léo, então eu tenho que vender meu Banco do Brasil? Calma, Calabreso, calma, vamos entender aqui o que vai acontecer. É para isso que existe valuation. Valuation você faz na sua vida para tudo. Você só de bater o olho nessa caneca aqui, você tem mais ou menos um preço que você poderia pagar por ela, né? Quanto que você pagaria na caneca dessa em preço justo, por exemplo? Você olha esse mouse aqui e você tem mais ou menos um preço que você pagaria por ele. Cada um vai dar o seu preço. Tem gente sem vergonha que vai falar que paga só R$1 na caneca. Vai ficar sem a caneca. Tem gente que vai falar que paga 50 centavos no mouse. Tá errado o valuation, né? Muito pessimista. E tem gente também que vai ser muito otimista. Eu pago, sei lá, R$150 na caneca. Eu pago R$200 no mouse. Então a gente tem um spread de valuation. Mas todo mundo sabe que esse mouse não vale 1 milhão. Todo mundo sabe que essa caneca
aqui não vale 3 milhões. Então a gente faz valuation em tudo que a gente vê. Na fruteira, quando você vai comprar carne, a gente faz valuation de tudo. Quando aí o negócio começa a ser valuation de papel, de ações, começa a ficar complicado demais. Mas não, é mais fácil ainda, porque tá tudo numerado. Tá tudo numerado. Valuation em geral de ativos, assim, passivos e tal, você faz por comparação. Você olha mais ou menos quanto tá custando as outras canecas, aí você tem um preço comparativo pra poder dar pra essa caneca aqui. Nas empresas é ainda mais fácil, entre aspas, tá? Calma aí pra você não ficar exaltado também. Mas a gente tem vários números que a gente pode jogar dentro de uma planilha, dentro de um modelo de cálculo, que vai te ajudar a chegar mais ou menos no preço justo. E aí você vai, de maneira subjetiva, como da Mondaran, Warren Buffett, Peter Lynch fala, de maneira subjetiva, colocar seus medos, as suas premissas, seus otimismos, e aí a gente vai ter valuations diferentes. Você vai poder pagar no Banco do Brasil, por exemplo, só R$18, eu posso aceitar pagar 24, outra pessoa pode falar que é R$30 o preço teto, então tem vários modelos de valuation. E eu quero te ensinar aqui a fazer um valuation mais conservador, aquele valuation que você consegue sim. E aí, meu amigo, não tem desculpa de você não saber fazer isso, né? Você só não faz se você for preguiçoso. Eu tô repetindo isso aqui praticamente todos os vídeos, para ver se nesse janeiro você se inscreve nesse canal e começa a aprender a investir logo de uma vez, porque senão você vai sofrer, cara, você vai sofrer o resto da sua vida. Tem que investir, você tem que investir, nem que seja em lote, compra lote, faz alguma coisa da sua vida. Bolsa de valores, normalmente eu te ensino aqui, e eu não tenho um canal de compra e venda de lote, que a bolsa de valores é o local mais acessível para as pessoas normais conseguirem investir. Tô te provando ali no vídeo anterior do Adeus INSS que com R$200 por mês você consegue se aposentar e virar milionário. R$200 por mês. Então, continuando, né? Cenário 2025 foi ruim, 2026 vai ser ruim também. Muitos analistas já preveem aqui uma melhora do lucro líquido no quarto trimestre de 2025, mas uma melhora razoável. A gente teve do primeiro até o terceiro tri de 2025, um resultado aproximado aí de 10 bilhões do Banco do Brasil. Com o resultado do quarto tri de 2025, a gente deve bater aí em torno de 12 a 14 bilhões, tá? Como a gente prevê, né? E são projeções de vários analistas, e inclusive concordo com esses analistas, o quarto trimestre de 2025 provavelmente será um pouquinho melhor do que o terceiro trimestre de 2025. O terceiro trimestre de 2025 foi 3 bi, né? 3 bi de lucro. Então, se a gente, inclusive o CFO do Banco do Brasil falou que provavelmente vai dar uma recuperada, a gente pode ser conservador e falar assim, pô, todo mundo tá falando que vai dar melhorada do que 3 bi. Então, teoricamente, uma pessoa que é mais otimista, confia nas notícias e tal, fala, pô, então deve ser uns 4, 5 bi, né? Eu prefiro dizer que vai continuar 3 bi. Se todo mundo tá falando que vai melhorar, então vamos falar que vai repetir, não ser conservador. Então, aqui, ó, se já foi 10 bi, já aconteceu, mais 3 bi, vamos falar então que em 2025 ele vai ter um lucro de 13 bi, beleza? E aí eu quero que você guarde esse número aqui. Tá? Eu quero te apresentar uma notícia que o próprio Banco do Brasil soltou sobre essa medida provisória, a 1314 de 2025, que foi justamente para resolver os problemas dos produtores rurais. Inclusive, isso aqui foi uma medida que já deveria ter sido tomada há muito tempo. Só que agora, com tudo que aconteceu, com tamanha inadimplência, com um grande problema no agro, aí eles decidiram tomar essa medida agora, tá? Mas o que diz essa medida? Eu vou resumir ela aqui para você. Antigamente, o Banco do Brasil fazia os seus empréstimos da seguinte maneira: ele emprestava o dinheiro para o produtor rural, e esse produtor rural, ele tinha a possibilidade de pagar através das safras, ele tinha a possibilidade de pagar através de resultados que ele ia obter. E esses créditos, eles eram dados assim de maneira pouco criteriosa. Então tinha sim produtor rural que não era tão confiável que recebia esses empréstimos, tá? Tô resumindo aqui de maneira didática para você. A partir de agora, na MP 1314, inclusive isso veio do próprio Conselho de Administração do Banco do Brasil, né? O próprio CFO falou no relatório que eles fazem lá gravado, que agora serão muito mais criteriosos nos empréstimos. Só isso já vai melhorar. Por quê? Porque esses créditos dados pelo Banco do Brasil através do Plano Safra, eles são de curta duração. Então, normalmente é de 1 ano a 2 anos. Então, a gente tá sofrendo desde 2024, lá metade de 2024, foi quando começou a cair o lucro do Banco do Brasil. Então, basicamente, a gente pode prever, então, que se todos os empréstimos entregues até aquele momento, e se a partir daquele momento o Banco do Brasil começou a tomar providências, a gente vai sofrer com esses créditos de inadimplentes até o segundo tri de 2026, que fecha os 2 anos, que seria a maior parte desses créditos inadimplentes e tal. Dito isso, a gente pode partir do princípio também que esses créditos com menor qualidade continuaram acontecendo ali até o final de 2024. Se 2025 realmente o Banco do Brasil já tinha 2 trimestres passando por dificuldade, não é possível que ele não tinha trocado aí o modelo de fazer esses empréstimos. Inclusive a própria MP, a medida provisória 1314, era para sair no início de 2025, mas saiu só no segundo semestre, então demorou a ser aplicada. Só que a gente pode partir do princípio que a gente vai sofrer aí com o problema desses créditos, dessa inadimplência, até mais ou menos ali 2026,
2026, para os mais pessimistas até metade de 2027. Eu acredito fortemente que seria ali no segundo trimestre de 2026 as coisas já vão começar a dar uma melhorada. E essa medida provisória foi justamente para isso aqui, ó. Vou entrar aqui no relatório da Varus, tá? E eu vou entrar aqui na página 25. Por quê? Essa página aqui, ela mostra um negócio muito legal. Isso aqui é a formação da inadimplência de mais de 90 dias do agro. Essa inadimplência, inclusive, eu explico para vocês quando eu leio o relatório do Banco do Brasil junto com vocês. Tem um monte de vídeo aí. É só você se inscrever no canal e fuçar os vídeos. Se você assistir os últimos 30 vídeos do canal, você vai aprender coisa demais. Mais do que curso pago. Isso eu te prometo, tá? Não tem peso nenhum na consciência de falar isso, porque eu tenho certeza. Tem muito curso que você paga 2, 3 mil reais, você não vai aprender o que tem nos últimos 30 vídeos do canal. E aqui, olha só o que interessante esse negócio aqui, ó. Ó, operações não prorrogadas e operações prorrogadas. Essas operações prorrogadas aqui são operações de crédito que o Banco do Brasil vai lá, renegocia com o produtor rural, estende o prazo de pagamento, diminui a parcela para possibilitar que o produtor rural pague, tá? Então vamos supor que você deve aí 2 mil reais para você pagar por mês, durante 10 meses. Então você deve 20 mil, por exemplo, tá? Com juros. Se você não consegue pagar a parcela de 2 mil reais, o Banco do Brasil vai lá e fala assim, não, então me paga R$ 1.000, e aí você me paga durante 24 meses aí, fica mais fácil você pagar, vamos renegociar, a sua dívida vai subir para 24 mil reais, subiu de 20 para 24 mil, mas ficou mais fácil você pagar, porque antes você tinha que pagar 2 mil por mês, agora você tem que pagar só 1.000, muita gente aceita isso, né, e é justo, já que o banco vai demorar mais tempo a receber, tem que cobrar mais juros mesmo, e aí essas renegociações, né, essas prorrogações, elas estavam demorando a acontecer. O problema do Banco do Brasil começou aqui, ó, inclusive você consegue perceber que de 2022 para 2023, as operações não prorrogadas começaram a aumentar enormemente, né, aqui, quando a gente sentiu isso do DRE, foi justamente no segundo tri de 2023. A gente começou a sentir. E aí você consegue ver aqui que realmente a inadimplência subiu absurdamente. E as operações prorrogadas demoraram a acontecer, tá vendo? Demoraram a acontecer poucas negociações prorrogadas. A MP 1314, ela serviu pra quê, Léo? Primeiro, para possibilitar essa prorrogação desses créditos, e não só isso, para conseguir maior garantia. As garantias antes eram fracas, e agora as garantias passaram a ser cessão fiduciária e alienação fiduciária, que é a principal. Alienação fiduciária é o quê? Pô, o cara vai lá e pega 100 mil reais emprestados com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, antes, ele pegava a safra como seguro. Ah, se você não me pagar, eu vou pegar o resultado da sua safra. E aí, se a safra desse ruim, alguma coisa acontecesse, não tivesse lucro e tal, o Banco do Brasil ficava com um cliente inadimplente sem nada de garantia. Agora, os caras estão pegando a terra como garantia. Então, a MP 1314, ele fez o quê? Facilitou a prorrogação dessas dívidas, então alongou para ficar mais fácil para o produtor rural pagar. Só isso já vai resolver um pouco da inadimplência, né? Só isso já vai resolver um pouco da inadimplência. Vai receber um pouco dessa receita aí que antes ele não estava recebendo, então recuperação de crédito. E além disso, ele vai aumentar as garantias. Vai aumentar as garantias. O Banco do Brasil, ele demorou a fazer isso. Os outros bancos, eles já têm alienação fiduciária como garantia, né? O Banco do Brasil demorou a fazer isso. Que era aquele banco amiguinho do produtor rural, né? Por causa do Plano Safra, 52% do market share e tarará, enfim. Mas agora eles resolveram fazer isso, né? Porque eles levaram fumo. Então agora eles resolveram fazer isso. E isso aqui vai facilitar pra caramba o pagamento. Porque os produtores rurais, inclusive isso foi outro vexame que aconteceu, né? Tiveram muitas recuperações judiciais que foram tramadas, mas isso é assunto para outro vídeo, né? Tem muita gente aí que não tá pagando porque realmente não consegue, mas tem muita coisa grande aí que não tá pagando porque não quer. Porque viu uma possibilidade de não pagar de maneira legal. Brasilzão, dá um jeitinho pra tudo, né? E aí eu quero mostrar aqui pra você agora a expectativa deste relatório, que foi muito bem feito, tá? Muito bem feito, do pessoal da Varus para 2026, 2027, 2028. Então aqui você vê a expectativa. O Ezinho vem de expectativa, tá? Então olha só, em 2026 aqui, eles estão projetando 5,4% de ROI para o Banco do Brasil. ROIzão baixo. Porque a média do ROI do Banco do Brasil é em torno de 14, 15%. Nos últimos 2, 3 anos ali, que o Banco do Brasil estava estourando de ganhar dinheiro, igual o Banco Itaú, basicamente, né? Um banco estatal que estava ganhando o mesmo lucro do Banco Itaú, estava lá com um ROI de 20, 22%. Isso é pouco provável que ele recupere tão rápido, né? Não vai, talvez nem recupere, por conta das qualidades de crédito agora. Mas, concorda comigo que um ROI de 5,4 é um ROI conservador, né? É um ROI conservador. Grava esse número então. Primeiro número que eu pedi pra você gravar foi os 13 bilhões, e agora um ROI conservador aí de 5,4. E aí, logo em 2027, a Varus já prevê aqui, já prospecta, que o ROI aumentará para 12,5%. Depois, 15%, 16%, 17%, até chegar a 2034 lá com uns 18% de novo. A média do Banco do Brasil é em torno
de 14, 15%. Acredito sim que o Banco do Brasil vai passar dessa média histórica dele, porque é um banco muito melhor agora do que era lá na média. Melhorou sim em toda a parte estrutural. Então acredito que ele vai ter uma nova média posterior, depois de passar um tempão aí, de talvez 16, 17. Mas agora, no curto prazo, você concorda que o negócio tá feio, né? Beleza. Então vamos pensar assim. Quando eu olho aqui a análise do BTG, o preço-alvo do BTG é R$23, tá? R$23 no Banco do Brasil. E eles também não estão muito otimistas não com o Banco do Brasil. Olha só o que eles falaram aqui, ó. Recuperação lenta pela frente, melhores alternativas no setor bancário, que, pô, temos BTG, temos Banco Itaú, temos Santander, temos Bradescão aí, que pode ser melhores oportunidades. E aí eles falaram, ó, com bancos privados reduzindo agressivamente agências, quadro de funcionários, o ambiente competitivo deve ficar ainda mais desafiador para o Banco do Brasil. Assim, mantemos a nossa visão neutra, vendo melhores oportunidades em outros nomes sobre nossa cobertura. Aqui eles não chutaram um ROI, né? Mas colocaram lá, o ROI entra no próximo ciclo com um ROI muito baixo, sustentação de capital mais estreita, provisões inferiores e tal. Então, recomendação neutra é o quê? Quem tem, não vende, quem não tem, não compra. Esquece o Banco do Brasil por um tempo. Você consegue ver isso aqui, né? Um site que eu gosto de olhar, às vezes, isso é só para complementar a análise, tá? Mas para você conseguir ver o que o mercado está achando do papel, é esse short watch. O que significa isso aqui? O watch vem de vigiar, né? De olhar, e o short é venda. Então, muita gente, e eu já expliquei isso neste vídeo, por que você consegue ganhar dinheiro com aluguel de ações? Porque tem muita gente que aluga as ações para poder vender, porque acha que a ação tá muito cara. Então ele aluga, vende, porque acha que a ação vai cair, e aí quando a ação cair, ele recompra e devolve para quem ele alugou. Então muita gente faz isso. E aqui no Banco do Brasil, perceba, 13% do free float está vendido. 13%. Olha lá, 371 milhões. Há uma taxa muito baixa, ou seja, as pessoas estão tentando emprestar mesmo, Banco do Brasil. Tem 13% do free float que está alugado para poder fazer essas vendas aí a descoberto, né? Pessoal pensando que vai cair abaixo de R$21. Então ter 13% do mercado do free float fazendo isso. E aí tem muita gente que acha que isso aqui é muita coisa, né? Já esteve muito mais alto, olha lá. Quando bateu aqui setembro de 2025, que a galera começou a vender pra caramba. Olha, a partezinha azul aqui, o gráficozinho azul, é a quantidade de short que existia, tá? Então vou até apagar os outros aqui, ó. E eu quero que você veja aqui a linhazinha. Você tá vendo que diminuiu consideravelmente aqui as vendas a descoberto desse banco? Então o mercado falou assim, pô, talvez pode ser que não caia tanto mais assim, né? Nesses últimos dias aqui deu uma subidinha, até faz sentido, porque teve uma leve alta do preço aí de 19, 20 para 21, então aumentou um pouquinho. Só que olha que loucura. Olha a própria Taesa. A Taesa 11 é uma empresa muito mais previsível, você consegue calcular o fluxo de caixa da empresa através das RAPs, que é muito mais previsível, ajustado pelo IPCA, não tem muito segredo, não tem, assim, muita dúvida. E olha o tanto do free float vendido em Taesa. Olha que loucura, cara. Olha que loucura. O preço médio hoje da Taesa tá 40,61 e 21%, quase 22% do free float vendido, o dobro do Banco do Brasil. O pessoal tá achando que Taesa está muito mais fora do preço do que Banco do Brasil. E olha que interessante, tem caso de análise recomendando compra de Taesa, tem caso de análise também recomendando a posição neutra. Você consegue perceber que não dá pra você ir por isso? Então, dito isso, eu quero te mostrar o que eu penso do Banco do Brasil e qual a estratégia que eu estou utilizando para tentar rentabilizar mais essa minha posição do Banco do Brasil, né? Porque se eu ficar só paradinho, pode ser realmente que faria sentido eu vender a ação e comprar uma outra ação, tá? Então, vou te mostrar aqui primeiro sobre o valuation que a gente consegue calcular bem facinho aqui no Banco do Brasil. Eu ensino vários modelos de valuation para a galera da mentoria. Então, o pessoal da mentoria tem mais de... deve ter chegado aí nos 10 modelos de valuation. Todos os valuation que você consegue imaginar tem lá dentro da mentoria, eu ensinando, calculando junto com eles através das lives assim absurdas. Não perde a oportunidade de ser aluno da próxima mentoria, que eu tenho certeza que é a melhor mentoria do planeta, mano. De investimento eu não tenho dúvidas. Só vai abrir semestre que vem, tá? Porque agora a Sara vai nascer, provavelmente em alguns próximos dias aí, em breve ela vai nascer, eu não tenho condições de abrir uma outra turma. Como vai demorar, eu te aconselho a ser membro do canal. Me dá uma licencinha aqui de 1 minutinho que eu vou te falar o porquê e depois a gente vai calcular o valuation. Sendo membro do canal, você vai pagar um valor irrisório. Você consegue clicar aqui no Seja Membro e ver tudo que você vai ter lá de possibilidade lá dentro. Mas a principal coisa que eu quero te falar é que, sendo membro do canal, você me ajuda demais. E não é pelo valor que você vai pagar, não. É porque eu descobri que o algoritmo do YouTube, ele mostra mais os vídeos para quem mais tem membro. Então, se eu tenho mais membros, o YouTube vai aparecer na tela inicial de mais pessoas. E aí eu vou conseguir aparecer para mais pessoas, a gente vai conseguir crescer mais, eu vou ficar mais feliz, vou gravar mais vídeos, você fica feliz também. E eu ia abrir os membros só como uma maneira de você me honrar mesmo ali, o valor irrisório. Só para você ser membro e o YouTube distribuir mais
mais meus vídeos. Não consigo fazer isso, né? Se você se tornar membro, eu vou te honrar. Então você vai ter a possibilidade de ganhar um kit da geração de dividendos por mês. Além disso, você vai ter conteúdos absurdos lá dentro. E eu sempre tô lendo um livro em específico para poder resumir para os membros. O livro que eu estou lendo agora para resumir para os membros é este livrinho aqui, ó. Então, já calhou a falar, por isso que eu lembrei aqui de falar dos membros, que eu tô estudando aqui um modelo de valuation e eu vou resumir todo esse livro lá nos membros. Então, só de você se tornar membro, aí você vai pagar 7 pila por mês e vai conseguir ler mais de 6 livros aí por ano de investimentos. Fala que não vale a pena. Se você tiver coragem, fala que não vale a pena. Além de você me ajudar pra caramba, né? Porque não é nem pelos 7 pila. 50% desse valor fica com o YouTube. Por isso que ele distribui muito os vídeos de quem tem membro, né? Porque metade fica pra ele gosta. Mas dito isso, vamos aqui pro valuation do Warren Buffett. E olha só, o Buffett, ele usa o fluxo de caixa da empresa como fluxo de caixa livre ao acionista, que é o lucro líquido. Peguei aqui o valor de mercado do Banco do Brasil e aqui a gente vai provisionar os lucros, tá? Lembra que eu falei pra você anotar os 13 bi? Então deixa eu até dar um zoomzão aqui, ó, pra ficar maior pra você ver. 13 bi é o lucro que a gente espera em 2025. E aí agora a gente só vai provisionar o quanto que a gente acha que esse lucro vai subir. Só isso. Quanto que a gente acha que esse lucro vai subir? Bom, lá na Varus, eles acham que vai subir 5 e pouco, né? Deixa eu até ver aqui, ó. 5,4. Eu fui mais pessimista ainda. Coloquei 5% só de alta. Eu acredito que vai ser um pouquinho mais do que isso, tá? Mas eu coloquei 5% de aumento aí, tá? Vamos ver aqui o quanto que a Varus espera de ROI em 2026. Tá vendo? 5,4. Eu já deixei aqui do lado uma maneirinha de você calcular essa formulazinha aqui, tá? Se você quiser, você pode criar sua própria planilha aí. Eu só não vou te disponibilizar a planilha para honrar quem é aluno, tá? Então aqui o payout vai ser de 30%, que a gente conseguiu ver lá no próprio relatório do Banco do Brasil. O ROI aqui, se a gente colocar 5,4, igual a Varus está falando, teoricamente a taxa de crescimento seria de 3,78. Então, se a gente coloca aqui ó, a taxa de crescimento de 3,78 para o ano de 2026, a gente teria um crescimento de 13 bi para 13 bi 400 e pouco, beleza? Logo depois, a Varus falou aqui que vai dar mais ou menos uns 12% de ROI. Eu vou ser até pessimista, vou falar que vai ser menos. Eu vou falar aqui que esse ROI vai continuar na casa dos 8, igual foi 2025. Vamos colocar que vai ser igual a 2025, ROI de 8,5. Olha lá, vamos colocar ROI de 8,5. Vai dar um crescimento aqui de 5,95. E aí, em 2028 já vai estar bem melhor mesmo. A gente pode colocar um ROI aí, talvez de uns 12. Vamos colocar um ROI de 12? Dá lá um crescimento de 8,4. Então, fui jogando aqui, ó, crescimento esperado de 3,78 em 2026, 5,95 em 2027 e 8,4 em 2028. E já vai lá pro perpétuo 3%, né? Quanto que ficaria o preço do Banco do Brasil? Olha que doideira, cara. Basicamente, se o Banco do Brasil entregar esses crescimentos de lucro, a gente teria aí uma taxa de desconto de 15%. É como se a gente ganhasse uma TIR, né? Uma taxa interna de retorno de 15% comprando o Banco do Brasil. 15% que a gente, teoricamente, iria ganhar com o Banco do Brasil, se o Banco do Brasil crescer isso aqui. Tá? Se o Banco do Brasil crescer isso aqui. E aí, meu amigo, você pode ser mais pessimista, mais otimista. Qual que foi o ROI do Banco do Brasil no último ano? Qual foi o ROI do Banco do Brasil no último ano? 8,5, certo? 8,5. Se você acha que em 2026 o Banco do Brasil vai só repetir o que aconteceu em 2025, pô, é só você colocar lá 8,5, vai dar uma taxa de crescimento de 5,95, você é até mais pessimista, colocar 5% aqui, 7% aqui, 8% aqui, aqui eu poderia até colocar, sei lá, uns 9%. Olha lá, o preço por ação seria 22,11, teria um upside de 3%, já com a premissa de 15%. Essa premissa você tem que colocar em todas as empresas que você vai fazer, né? Se tá no mesmo setor, você pode aumentar ou diminuir essa premissa através do risco que você percebe dentro da empresa. Aqui eu tô projetando 3 anos. É uma projeção ruim pro Banco do Brasil, porque 3 anos vai ser quando ele vai se recuperar, né? Então, nesses casos, quando você prevê uma recuperação assim no mais curto prazo, o ideal é que você projete um pouco mais de tempo. O Warren Buffett, pra você ter noção, que o cara é brabo mesmo, né? Ele projeta 10 anos. A gente não é brabo igual o Warren Buffett. Então, normalmente, eu sempre projeto 3. Porque se eu não consigo saber qual que é o lucro do ano que vem, imagina daqui 3. E 5 anos a gente usa a projeção quando a gente vê uma empresa que tende a se recuperar mais ou menos na margem de 2, 3 anos. E aí, aqui quando a gente projeta só 3 anos, a gente tá capando a recuperação dele. A hora que ele vai recuperar, a gente joga na perpetuidade, como se ele ficasse assim pra sempre. Só que ele não vai ficar assim pra sempre. Primeiro ele vai recuperar. Então aqui eu jogando 5 anos, e eu tô jogando os mesmos valores, ó. 5, 7, aqui eu até coloquei 8, ó. Vou colocar 9 aqui. E depois um crescimento de 14%. Eu vou até diminuir esse 14% aqui, porque eu vou colocar que o ROI vai ser recuperado ali na casa dos 18%, por uma taxa de 12% aqui, ó. Ali tá 12,6%, é o esperado. Eu vou colocar 12%. Perceba, você teria investido num banco que está com uma premissa aí de desconto de 15% ao ano, você
você ainda teria um upside de 17%, mais ou menos ali R$ 25, R$ 26, né? Depende do quão permissivo você for aqui. Se o resultado em 2026 nos surpreender e for, sei lá, 8%, olha o quanto muda, né? Então, sim, tem risco. Dependendo das projeções que você faz, pode ser que tenha outras oportunidades melhores, mas dependendo do resultado que você espera do Banco do Brasil, pode ser que você tenha margem. Pode ser que você tenha margem. 19% de margem num banco grandão como o Banco do Brasil não é tão pouco assim. A gente tá vendo ele aí com o PVP de 0,65, né? O PVP de 0,65 é bem abaixo do histórico dele. Em geral, ele fica ali em torno de 5, 10% das vezes neste PVP. A gente viu o próprio Banco do Brasil, um PVP de 1 tem pouco tempo. Mas se você tá querendo dividendos, aqui na Ward, inclusive, você consegue calcular o preço teto projetivo através da expectativa de dividendos, né? Que eu coloquei, por exemplo, que o lucro líquido de 2026 vai ser de 14 bi. Você consegue projetar isso aqui, né? Então, vamos colocar ali que seria de 14 bi. A gente consegue ver aqui com o payout, que você consegue inserir também, e o dividendo esperado que você deseja, você consegue ver a margem de segurança e o preço teto que seria, né? 12%. Eu acredito que o lucro líquido vai ser um pouco maior do que isso, na casa dos 16, 18 bi talvez, né? Sendo muito otimista, vou colocar 16% para ser mais pé no chão. Teoricamente, a gente teria um yield projetivo de 3,9 nestas premissas aqui, tá? Então, o preço teto seria de R$ 14. E se a gente fosse considerar um cenário bem pessimista, daria para colocar até 18 aqui, mas mesmo assim ficaria ali na casa dos 15, R$ 16 de preço teto. Lembrando, para quem quer dividendo. Agora, a tese do Banco do Brasil não é dividendo. Lembra disso. A tese do Banco do Brasil agora não é dividendo. Porque se fosse, só dele subir esse payout de 30 para 45, olha lá, o preço teto já vai para 23. Mas a tese agora não é pagar dividendo. A tese agora é recuperar a carteira de crédito e melhorar o banco, reestruturar o banco para depois sim pagar dividendos. Então eu vou até salvar aqui o preço teto. Quando você tem a Word aí, você consegue clicar aqui parte influenciadores e aí você consegue ver meu preço teto por aqui, né? Você consegue ver as premissas que eu utilizei, a data que eu calculei, tudo bem certinho. Dito isso, eu quero te mostrar uma estratégia que eu estou utilizando para poder ganhar um pouquinho mais de dinheiro com o Banco do Brasil. Daria para fazer isso com os outros bancos também? Daria. Só que no Banco do Brasil tem uma coisinha de diferente que dá para você aproveitar ainda mais. Deixa eu entrar aqui na minha corretora que eu vou te mostrar. Olha só, pode ser que você não entenda isso, que isso é um pouco mais complexo. Inclusive, se você tem interesse em aprender isso aqui no canal também, porque isso eu deixo mais à parte, né? Eu até fazia um quadro no canal sobre opções, mas eu parei de fazer porque eu vi que tem muita gente que não tem muito interesse. Mas deixa nos comentários se você quer saber um pouco mais sobre essa estratégia, que é basicamente venda de put. Por exemplo, neste caso aqui eu vendi put de Banco do Brasil ao strike de R$19,99. O que eu tô falando? Se Banco do Brasil cair a R$19,99, eu aceito comprar Banco do Brasil a R$19,99. Se não cair, beleza, vai ficar nesse aí mesmo e eu ganhei o prêmio. Eu ganho um prêmiozinho para isso. Então olha lá, eu ganhei 21 centavos para poder fazer esse contrato com a pessoa. Se cair para R$19,99, eu compro. Porque o meu valor intrínseco é quanto? Olha o quanto que a gente calculou aqui de valor intrínseco. Isso para curto prazo, tá? 3 anos, 22 e 11. Então, se tiver abaixo disso, faz sentido a gente comprar. Aqui, com o preço de hoje, pode ser que não faça sentido porque tem a margem pequena. Mas isso, se eu comprasse a R$19,99, quanto que teria de margem para esse preço teto aí de 22 e 11? Bom, é só fazer a diferença, né? 22 e 11 menos 19,99 daria 2,12 de diferença, que é o upside potencial de ganho. E aí eu dividiria por 22 e 11. Daria aí uma margem de 9,5%. Bom, basicamente um upside de 10%. Então eu aceitaria comprar R$19,99. E aí, se não bater esse preço, eu não vou comprar. Mas se bater, eu aceito comprar. E o que você ganha com isso, Léo? A gente ganha um adiantamento, que a gente chama de prêmio nas opções. E aqui eu ganhei 21 centavos para cada ação que eu me disponho a comprar. Aqui você viu que eu me dispus a comprar 1.000. Então, basicamente, eu ganhei, fazendo essa opção aqui, 1.000 vezes 0,21 centavos, ganhei R$210. E aí, em percentual, vamos ver o quanto que isso representa? Ó, 21 centavos dividido por R$19,99, que é o que eu tenho que assumir. Eu ganhei 1%, 1,05% de prêmio. Se eu fizer isso aqui todos os meses, mesmo que o Banco do Brasil nunca caia para R$19,99, se eu fizer isso aqui todos os meses, só com o prêmio de opção eu faria 12% ao ano, mais a perspectiva que eu tenho de ganho lá no Banco do Brasil. Não dá para você fazer isso nos outros bancos também? Dá para fazer isso nos outros bancos também, tá? Só que o Banco do Brasil tá pagando mais prêmio porque tá com mais risco. Então, você precisa fazer uma análise completa, né? Não vou nem te ensinar como que você vai fazer isso aqui. O meu papel foi só te mostrar o que eu estou fazendo. Se você quiser aprender, pode até deixar nos comentários aí que eu posso fazer um outro vídeo específico disso aqui, mas só para te mostrar que dá para você ganhar muito dinheiro com o Banco do Brasil, mesmo sem ele subir. Se ele demorar aí 2026 parado, você consegue mesmo assim remunerar aquele dinheiro seu que está investido em Banco do Brasil pelo cenário que ele está embutido, pelo cenário que ele está. Por isso que para ser investidor, você precisa ter conhecimento. Não adianta você ficar com preguicite, não sentar a bunda na cadeira e estudar, ficar dependendo de casa de análise, ficar dependendo de outras pessoas, ficar dependendo de vídeo no
YouTube. Não quero que você dependa de vídeo nem dos meus. Você tem que estar aqui pra aprender. Quando você aprender, meu amigo, aí você acompanha se você quiser. Mas aí aprendeu, você nem precisa mais de vídeo do YouTube, né? Você vai só se atualizar. Eu assisto muito vídeo no YouTube de outras pessoas e tal, mas pra me atualizar, ver se tem alguma coisa que eu não percebi, mas sempre fazendo a minha análise crítica. E é isso que eu quero te ajudar aqui no canal. Só se inscrever, que eu vou dar 320%. 100% meu, 220% de Deus pra te ensinar. Tamo junto. Fica com Deus. Papai do céu te abençoe. Até o próximo vídeo. Depois te mostro quanto de rentabilidade eu ganhei só com o Banco do Brasil fazendo venda de opções. Beleza?